Olá, tudo bem com você? Hoje nós continuamos com um tema tão longe, mas tão próximo. Nós discutimos na última aula um pouco sobre esse tema. Nós falamos sobre as conexões existentes entre duas pessoas em qualquer parte do mundo, né, que são 6 passos ou 6 conexões entre essas duas pessoas. Hoje nós vamos falar o seguinte, que o quanto essa rede de amigos é importante para a gente nesse momento que nós estamos vivenciando. E você sabia que existe uma rede de apoio psicológico para te atender? Caso você queira conversar, caso você queira falar sobre dificuldades que você está enfrentando nesse momento, existe um DISC, um 0800, né, para atendimento psicológico. Basta você acessar e fazer o sistema de busca, e também tem um atendimento psicológico online, onde você pode procurar o apoio, né, essa rede de amigos que é tão importante na nossa vida. Então, é isso que eu tenho para falar hoje com vocês sobre essa rede, essa conexão que está aí para nos auxiliar nesse momento. Para falar de matemática, nós vamos revisar um pouquinho do que nós estudamos na última aula. Na nossa última aula, nós falamos sobre, além da proximidade que as redes sociais nos permitem ter, com os nossos familiares e com os nossos amigos que estão longe, né? Nós falamos um pouco sobre divisão, sobre a propriedade fundamental da divisão e sobre potenciação e radiciação. Então, nossa última aula rendeu bastante. Hoje nós vamos continuar com esse mesmo ritmo, nós vamos falar de múltiplos e divisores. Quando nós falamos de múltiplos, eu acho que você já deve ter alguma ideia sobre o que é. Para falar isso, nós vamos ler uma situação-problema e ela fala o seguinte: Ana é artesã e pulseiras é o que ela mais gosta de fazer. 2 vezes por semana, Roberta vai ao ateliê da mãe para organizar as pulseiras em embalagens e colocá-las no mostruário. Só de ver dá vontade de mexer com isso, né? Para fazer essa organização, a Roberta coloca 5 pulseiras em cada embalagem. Para cada 5 pulseiras que ela arruma, ela anota no caderno a quantidade de embalagens. Então, aqui tem a anotação dela. Se ela tem um número de embalagens e a quantidade de pulseiras que ela coloca em cada embalagem. Então, se ela tem uma embalagem só, 5 pulseiras. 2 embalagens, 10. 3 embalagens, 15. 4 embalagens, 20. E assim continua esse processo. Então, o número de pulseiras que Roberta anota no caderno dela é o resultado da multiplicação do número de embalagens que ela já arrumou por 5. Porque em cada embalagem ela não coloca 5 pulseiras. Então, o que acontece? Nós temos uma embalagem, vai ser o quê? 1 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Então, esse processo de multiplicação que nós estamos fazendo, nós estamos obtendo quais os números? 5, 10, 15, 20, 25. Esses números que nós obtemos, eles é que são chamados de múltiplos. Múltiplos de quem? Não está indo de 5 em 5? Então, nós temos o múltiplo de 5. Então, um número natural, ele é múltiplo de outro se ele for resultado da multiplicação desse número por um outro número natural. Então, essa é a definição de múltiplo. Quando nós dividimos esses múltiplos por 5, nós obtemos o resto zero. Então, ou seja, a divisão é uma divisão exata. Então, observe o seguinte, quando eu tenho 5 dividido por 5, 1. Resto zero. 10 dividido por 5, 2, resto zero. Então, nós vamos fazendo essas sucessivas divisões. O que nós consideramos aqui? Que, por exemplo, na divisão de 15 dividido por 5, eu tenho igual a 3, o resultado, não é isso? Nós dizemos que 15, ele é divisível por 5. Também nós podemos dizer o seguinte, que 5, ele é divisor ou ele é fator de 15. Então, por quê? Nós estamos analisando o 15. Então, essa divisão de 15 por 5, ela é exata. Ou seja, ela tem o resto igual a 0. Um número natural é divisível por outro quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata. Ou seja, teve o resto igual a 0.
Então, aqui nós já estamos trabalhando dois assuntos importantíssimos, que é o que é um múltiplo e o que é um divisor. Em determinado dia, depois de organizar todo o material, a Ana perguntou a Roberta quantas pulseiras havia no mostruário. Aí ela está aqui, conversando as duas, e a Ana responde, 34. Aí a Roberta fala, não pode ser. Por quê? 34 não é múltiplo de 5, pois não existe um número natural que multiplicado por 5 dê 34. Será que ela tem razão? Será que realmente não tem 34 pulseiras? Então, vamos ver se o raciocínio dela está certo. Ela fala o seguinte, 34 dividido por 5, por que por 5? Porque em cada embalagem tem 5 pulseiras. Deu quanto? Deu 6 e sobrou o resto 4. Então, nessa situação, de fato, a divisão não é exata. Tem resto 4. Então, nesse caso, nós dizemos que 34 não é divisível por 5. Ou ainda, que 5 não é divisor de 34. Então, por isso, 34 não é múltiplo de 5. Então, realmente ela está certa. Agora, nós vamos ver o seguinte. Os múltiplos de um número. Se multiplicarmos 7 vezes 5, nós obtemos quanto? 35. Então, 35 é múltiplo de 7. Com a sequência dos números naturais, nós podemos obter os múltiplos de 7. Como assim com a sequência dos números naturais? Nós vamos pegar todos os números naturais e nós vamos seguir multiplicando por 7. Então, eu vou fazer 0 vezes 7, depois 1 vezes 7, 2 vezes 7, 3 vezes 7. Nós vamos multiplicando todos os números naturais por 7. Esses números que nós vamos obter de resultado, eles são os múltiplos de 7. Então, nós podemos ter outros exemplos de múltiplos. Por exemplo, os múltiplos de 8. Quais são os números que são múltiplos de 8? Você vai começar com 0. 0 vezes 8. 1 vezes 8, então você vai fazer essa sequência, 2 vezes 8, 3 vezes 8, então nós temos aqui os múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24, 32, e aqui você tem uma observação que é essa reticência. O que significa essa reticência? Significa que esses números, eles continuam, quer dizer que os múltiplos, dependendo da situação problema ou da situação em si, eles são infinitos. Então, porque os números naturais não são infinitos? Então, quando a gente está pegando um número e multiplicando pelos números naturais, nós obtemos um outro conjunto que é infinito, tá? Então, nós temos também múltiplos de 15, então eu vou pegar o 15 vezes 0, 15 vezes 1, 15 vezes 2 e continuo. Os múltiplos de 22, quais são os múltiplos de 22? 0, 22, 44, e aí continua, 66, 88, e reticências, quer dizer que ele continua. Nós temos algumas observações importantes. Se n é um número natural, diferente de 0, então esse número tem infinitos múltiplos. Então, n aqui ele está considerando qualquer número, por isso que a gente fala de n. Agora, 0 é múltiplo desse número, 0 é múltiplo de todo número natural. Esse número é múltiplo de si mesmo. Por quê? Todo número vezes 1 é ele mesmo. O número 0, ele constitui um caso especial. O 0 é o único múltiplo de 0, pois qualquer número natural vezes 0 é sempre 0. Então, nesse caso, nós não podemos dizer que um número é divisível por 0, porque não existe divisão por 0, tá? Então, essa é a única situação que você tem que pegar com muito cuidado, prestar atenção, porque pode ter alguma atividade, algum exercício com alguma pegadinha. Então, quais são os múltiplos de 0? Apenas o 0. E 0, ele é divisível, algum número é divisível por 0? Não, certo? Então, eu te pergunto, os divisores de um número. Pense em um número diferente de 0. Divida esse número por 1. Dividiu? Divida esse número por ele mesmo. Que número que você pensou? Então, você vai fazer esse número dividido por 1 e esse número dividido por ele mesmo. Quais foram os resultados que você encontrou? Então, vamos supor que você pensou no 12. Então, se você pegou o 12, você sabe que 12 é múltiplo de 12. Por quê? 1 vezes 12, 12. Você deve ter obtido os seguintes resultados. 12 dividido por 1, 12, resto 0. 12 dividido por 12, 1. E resto, 0. Então,
As divisões por 12, a primeira situação e a segunda situação são exatas, não são? Então, você deve ter concluído que 1 e 12 são divisores de 12. Isso ocorre com todos os números naturais diferentes de zero. Ou seja, todo número natural tem como divisores o 1 e ele mesmo. Então, é simples. Agora, será que existem outros divisores do 12? Né? Será quais? Quais são eles? Então, eu vou pegar agora, nós fizemos 12 dividido por 1, certo? Agora, eu vou fazer 12 dividido por 2. Deu quanto? 6, resto 0. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 4. 12 dividido por 5, deu quanto? Deu 2 e resto 2. 12 dividido por 6, deu 2 e resto 0. Então, eu vou fazer essa sequência de divisões até chegar no 12 dividido por 12 que nós fizemos, que deu 1. Agora, eu fiz aqui até 12 dividido por 11, que deu quanto? 1 e resto 1. Quais foram as divisões que deram exatas? Então, nós fizemos 12 dividido por 2, nós fizemos por 3, por 4, por 6. Todas essas divisões foram exatas. Então, todas as divisões que deram exatas, nós dizemos que esses números são divisores de 12. Então, quais são os divisores de 12? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Então, esses são os divisores. Nós temos algumas observações também a respeito disso. O 0 não é divisor de nenhum número natural, não nulo, pois não há número natural que multiplicado por 0 resulte esse número n. O maior divisor de um número natural diferente de 0 é o próprio número. Então, nós começamos com 1 no conjunto dos divisores e terminamos com o próprio número, tá? Porque todo número é divisível por 1 e todo número é divisível por ele mesmo. Então, agora, nós vamos estudar um conteúdo muito simples que você vai gostar bastante, que se chama os critérios de divisibilidade. Nesses critérios, nós vamos aprender como faz a divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9 e por 10, tá ok? Para estudar a divisibilidade por 2, nós vamos ver agora um fluxograma. O que é um fluxograma? Um fluxograma é um desenho que te auxilia no raciocínio, tá? Então, você vai seguir os passos desse desenho, desse fluxograma, para auxiliar o seu raciocínio lógico. Muitos livros adotam o fluxograma para explicar determinados conteúdos. Então, nós vamos seguir esse fluxograma para poder entender essa divisibilidade por 2. Quando eu falo que um número é divisível por 2, o que eu estou te perguntando? Por exemplo, 20. 20 é divisível por 2? Então, eu falo assim, qual o número que multiplicado por 2 dá resultado 20? Então, 2 vezes quanto dá 20? 10. 2 vezes 10, 20. Então, por exemplo, 32 é divisível por 2? Qual o número que multiplicado por 2 dá 32? O que a gente está reparando aqui? Quando você olha na tabuada do 2, quais são os resultados que você obtém dos múltiplos? Não é? 0, 2, 4, 6, 8, esses não são os múltiplos de 2? 10, 12. Então, o que você está observando aqui? Que todos os números que são múltiplos de 2 terminam em números pares. Então, eu tenho que todo múltiplo de 2 termina em um número par. Quais são os pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, esses são os números pares. Então, todo número que termina com um algarismo par é múltiplo de 2. Então, esse é o primeiro critério. Então, acompanhe aqui o fluxograma. Um número natural que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, ele é par. Então, se você pegou um número natural, você vai olhar se ele é par. Então, eu estou te perguntando, ele é par? Se sim, então o número é divisível por 2. Se não, então esse número não é divisível por 2. Então, pensa comigo, por exemplo, o número 340. 340 terminou com qual algarismo? Com 0. 0 é par? Sim, então esse número é divisível por 2. Tudo bem? Vamos para o próximo.
Então, primeiro aqui, um número natural é divisível por 2 somente quando ele for par. Agora, divisibilidade por 3. Por exemplo, o número 258. Quais são os algarismos que compõem esse número? Os algarismos que compõem são quem? O 2, o 5 e o 8. Então, para fazer esse critério de divisibilidade, nós pegamos esses algarismos que compõem o número e somamos eles. Então, nós vamos somar esses algarismos. Então, eu vou fazer 2 mais 5 mais 8. Então, vai dar igual a quanto? 15. Esse 15 que nós obtemos de resultado, você vai verificar se ele é múltiplo de 3. Então, 15 é múltiplo de 3? Ele é divisível por 3? Sim. Então, 15 é o resultado da soma e ele é divisível por 3. Se ele é divisível por 3, então aquele número que nós estamos analisando no início, o 258, também é divisível por 3. Então, sempre que você vai pegar um número qualquer e verificar se ele é divisível por 3, você vai somar os algarismos que o compõem e verificar se esse resultado da soma é divisível por 3. Tá? Então, se for, o número inicial é divisível por 3. Então, o número 258 é divisível por 3. Agora, nós vamos estudar a divisibilidade por 4. O critério de divisibilidade por 4 é um pouquinho diferente desses dois. Nós vamos olhar o número, os dois algarismos que terminam o número. Por exemplo, 400. 400 termina com quais dois algarismos? 0, 0. Então, todo número que terminar com 0, 0 é divisível por 4. Além dessa regra, se o número terminar com os algarismos 0 e 0, você vai analisar os dois últimos. Se ele forma um número que é divisível por 4, então esse número todo é divisível por 4. Deixa eu te dar um exemplo no quadro, para você entender com mais facilidade essa parte que eu estou te falando. (216) Quais são os dois últimos algarismos que compõem esse número? O 16. 16 é divisível por 4? Sim, porque 4 vezes 4, 16. Então, o número 216 também é divisível por 4. Entendeu? Agora, se eu falo assim, ó, 3.200. 3.200 terminou com 0, 0. Então, os dois últimos algarismos são quem? 0 e 0. Então, se ele terminou com 0, 0, ele é divisível por 4. Ou se os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, esse número todo é divisível por 4. Vamos continuar. Então, um número natural que termina em 0, 0, ou seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4, ele está te perguntando, é essa a situação? Se sim, então o número é divisível por 4. Se não, o número não é divisível por 4. Fluxograma da divisibilidade por 5. Divisibilidade por 5 é uma das mais fáceis. Um número, ele é divisível por 5 quando ele termina com 0 ou com 5. Então, quando o último algarismo é 0 ou 5, esse número é divisível por 5. Vamos acompanhar o fluxograma. Um número natural termina em 0 ou 5? Você vai fazer essa pergunta, vai olhar para o número e fazer essa pergunta. Se sim, então o número é divisível por 5. Se não, o número não é divisível por 5. Um número natural é divisível por 5 somente quando termina com 0 ou com 5. A divisibilidade por 6. Tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, um número é divisível por 6 quando obedece esses dois critérios. Nós vimos a divisibilidade por 2, um número é divisível por 2 quando ele é par, e vimos a divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então, você vai observar essas duas coisas. Por exemplo, 342 termina com 2, então ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. 3 mais 4 mais 2, que são os algarismos que o compõem, deu igual à soma de 9. Então, é divisível por 3.
Como obedeceu os dois critérios, então o número 342 é divisível por 6. Tudo bem? Tá acompanhando aí o raciocínio? Estou muito acelerada? Divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9 ela é semelhante à divisibilidade por 3. Então, você vai fazer o seguinte, você vai somar os algarismos. A soma dos algarismos é divisível por 9? Então, assim como na divisibilidade por 3, você soma os algarismos. Só que na divisibilidade por 3, você verificava se a soma, o resultado, era divisível por 3. Nessa daqui, você vai verificar se o resultado é divisível por 9. Então, ok. Se é divisível, se sim, então o número é divisível por 9. Se não, então o número não é divisível por 9. Tá ok? Por exemplo, 2.358. Quais são os algarismos que compõem esse número? O 2, o 3, o 5 e o 8. Soma eles, deu um resultado igual a 18. 18 é divisível por 9? Sim. 2 vezes 9, 18. Então, esse número é divisível por 9. Então, o número 2.358 é divisível por 9. Tudo bem? Agora, divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando ele terminar com 0. Então, quando o último algarismo for 0, esse número é divisível por 10. Então, você vai perguntar, terminou com 0? Se sim, é divisível por 10. Então, observa, um número natural termina em 0? Se sim, o número é divisível por 10. Se não, não é divisível por 10. Fizemos o seguinte, um número natural é divisível por 10 somente quando termina com 0. Nós temos aqui os exemplos por 10, por 100 e por 1000. Por 10, nós vimos que termina com um 0. Por 100, você imagina que termina com quantos zeros? Como nós temos 100, termina com 2 zeros, então um número é divisível por 100 quando ele terminar com 2 zeros. E assim continua o raciocínio. Por 1000, então, você tem que verificar se terminou com 3 zeros. Então, nós temos os exemplos. Todos esses números terminam com 0, então eles são divisíveis por 10. No outro exemplo, todos esses números terminam com 0, 0, então eles são divisíveis por 100. Quando terminou em 0, 0, é divisível por 100. No caso, por 1000, nós sabemos que tem que terminar com quanto? 0, 0, 0. Quando terminar com esses 3 zeros, significa que esse número ele é divisível por 1000. Nós trouxemos alguns exemplos. Todos esses números terminam com 0, 0, 0. Então, eles são divisíveis por 1000. Um número que termina com 0, 0, 0 ou mais zeros, ele é divisível ao mesmo tempo por 10, por 100 e por 1000. Tá? Então, presta atenção, é bem simples, é tranquilo. Agora, eu vou fazer com vocês um exemplo aqui no quadro, onde nós vamos verificar se esse número que eu vou citar, ele é divisível por quais outros números. Vamos misturar tudo aquilo que nós aprendemos nessa aula de hoje, tá? Se ele é múltiplo, se ele é divisor e quais são os números que o divide, tá bom? Então, vamos pegar, por exemplo, um número 2.340. Esse número, ele é divisível por quais outros números? Então, você vai utilizar aquilo que nós aprendemos hoje, os critérios de divisibilidade. Quando você olha aqui, esse número terminou com 0. Aí, lembra do fluxograma, da divisibilidade por 2? Esse número é par? Sim, é par. 0 é par, então ele é divisível por 2. Então, esse número é divisível por 2. Esse número é divisível por 3? Qual é o critério da divisibilidade por 3? Para saber se ele é divisível por 3, eu vou pegar e vou somar os algarismos que o compõem. Então, vou fazer 2 mais 3 mais 4 mais 0. Então, eu tenho 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, esse número também é divisível por
3. Aproveitando o resultado aqui, nós vimos que o resultado deu 9. 9 é divisível por 9? Sim. Então, esse número também é divisível por 9. Agora, o critério de divisibilidade por 4. Você vai olhar os dois últimos algarismos que o compõem. Esse número é divisível por 4? 40? Sim. Então, nós temos aqui que o número 2.340 é divisível também por 4. Agora, a divisibilidade por 5. Terminou em 0? Sim. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, no caso, como ele terminou com 0, ele também é divisível por 5. Aproveitando o mesmo raciocínio, quando ele terminou com 0, ele é divisível por 10. Então, esse número também é divisível por 10. O critério de divisibilidade por 6, ele fala o seguinte: se um número ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele também é divisível por 6. No caso aqui, nós vimos que ele obedeceu o critério da divisibilidade por 2 e obedeceu o critério de divisibilidade por 3. Então, automaticamente, ele também é divisível por 6. Então, viu que com o mesmo número, nós estudamos todos os critérios de divisibilidade que nós vimos hoje. Então, é simples, então, é fácil. Nós também podemos falar o seguinte: quando eu analiso um número 6 e eu te pergunto, quais são os múltiplos de 6? Então, você vai fazer esse número 6 vezes os números naturais. Então, eu vou fazer 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. E continua. Então, esse daqui é o conjunto dos múltiplos. Agora, se eu vou analisar os divisores, são os números que dividem o 6. Então, você vai fazer 6 dividido por 1, 6. O 0 não pode, porque 0 não é divisor de nenhum número natural. Então, você vai fazer, aqui eu tenho os múltiplos, e embaixo os divisores. Quais serão os divisores de 6? Divisores sempre você vai começar com 1, porque o 1 divide todos os números. Então, vai fazer 6 dividido por 1, 6. Depois, o 2, 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. E 6 dividido por 6, que dá 1. Então, você tem aqui os divisores. Você começou com quem? Com 1 e com o número 6, que é ele mesmo. Então, nós já temos o 1 e o 6. Então, quando eu faço, para encontrar esses outros dois do meio, nós fazemos o seguinte: 6 dividido por 2, porque ele é par, então nós vamos fazer a seguinte conta. 6 dividido por 2 deu quanto? 3. 3 vezes 2, 6 para 6, 0. Então, por exemplo, você vai fazer 6 dividido por 3 igual a 2, no caso. Então, você vai fazer essas sucessivas divisões para encontrar quais são os divisores, até que o quociente é esse número que está aqui como resultado, seja menor que o divisor, tá? Então, qual é o divisor? O 3. Então, você vai continuar. O 2 é menor que 3, então eu não preciso fazer mais essas divisões. Então, eu encontrei o menor. Antes do último, o divisor, tá? Então, 3, porque o quociente já é menor que o divisor. Tudo bem? Então, nós temos aqui quais são os divisores, então, de 6? 1, 2, 3 e o próprio 6. Tudo bem? O que é que nós estudamos hoje? Múltiplos e divisores de um número, critérios de divisibilidade, e foi isso. No mais, boa semana, bons estudos, não esqueçam de pegar as atividades que estão lá no portal, se cuidem e qualquer dúvida, se precisar de conversar com alguém, procura o que nós conversamos no início da aula, faz o sistema de busca,
por auxílio psicológico, tá ok? A rede está aí para nos auxiliar nesse momento também. Um abraço e até a próxima aula.